Ela era bonita, misteriosa e sedutora. Ele era um piloto aposentado que acreditava ter encontrado o amor perfeito. Mas na noite de Ação de Graças de 1991, Omaima Nelson matou, espejou e tentou cozinhar o seu marido. Hoje você vai conhecer a história real e assustadora de Omaima Nelson, a mulher que virou manchete no mundo inteiro. Oiê, brotei para mais um vídeo novo neste canal. Para você que não me conhece, meu nome é Monique, eu conto histórias de casos criminais reais do mundo inteiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa o sininho e deixa o like aí logo no começo do vídeo, porque isso ajuda demais o crescimento do canal e ele vem crescendo gradativamente, porque a gente tem uma comunidade muito unida, que é a comunidade Criminal Sunday. Então, senta aí nesse sofazão e let's go, que eu vou te contar essa história. Omaima Are nasceu em 1968, não se sabe o dia e nem o mês, no Egito, em uma família muçulmana extremamente conservadora. Sua infância foi marcada por pobreza, violência doméstica e um ambiente extremamente rígido. Aos 7 anos de idade, Omaima foi vítima de mutilação genital, uma prática comum em algumas regiões do país. Ela descreveu essa experiência como o início de uma vida de dor, submissão e trauma. Omaima Are casou-se com Roger Steinbrock, um cidadão americano, em 1986, pouco após emigrar do Egito para os Estados Unidos. Esse casamento foi fundamental para que ela obtivesse residência legal no país. No entanto, o relacionamento foi breve e terminou em divórcio pouco tempo depois. Já morando nos Estados Unidos e divorciada, Omaima tentou reconstruir sua vida. Trabalhou como babá, garçonete, chegou a fazer alguns trabalhos como modelo e dançarina. Ela era bonita, carismática e sabia muito bem como chamar a atenção. Mas por trás do visual sedutor, havia uma jovem instável emocionalmente, com um passado sombrio e histórico de relacionamentos abusivos. Nessa época, quando ela estava morando nos Estados Unidos, a gente também tem relato que ela fazia pequenos furtos para sobreviver, se aqui seria para sobreviver, né? E para que ela fizesse esses furtos, ela usava a sedução como ferramenta, em vez de uma arma. Ela frequentemente se envolvia com relacionamentos simultâneos com vários homens ao mesmo tempo. E ela frequentava bares específicos onde ela encontrava homens mais velhos. Ela obteve uma carteira de motorista em 1989 e foi notada por 12 violações de trânsito, incluindo o roubo de um carro alugado por um namorado, Jack Houston, de 38 anos, em Chino. Em novembro de 1990, Robert Hanson, de 61 anos, morador de Huntington Beach, a acusou de tentativa de roubo por apontar uma arma para ele enquanto ele estava amarrado, mas nenhuma acusação oficial foi registrada no departamento do xerife do condado de Orange. Outro namorado, Richard Gray, acusou Omaima de colocar uma faca em sua garganta durante o relacionamento, o que ela mais tarde alegou ter ocorrido consensualmente durante um jogo sexual. Ela também foi denunciada pela agressão de 1989 a um segurança que a pegou furtando em uma loja, o que resultou em uma acusação de agressão. Aqui já em outubro de 1991, quando começam os fatos, ela tinha 23 anos. E ela vinha naquela constante saída para aqueles bares específicos onde ela conseguia encontrar senhores com mais idade. E foi aí que ela conheceu o William Nelson. Ele estava ali jogando sinuca. Na época, Nelson tinha 56 anos. Ele trabalhava como piloto em Laredo, no Texas, e já tinha sido condenado por contrabandear 100 toneladas de maconha para o México com esse seu trabalho de piloto. E quando eles se conheceram, o Nelson tinha acabado de ser libertado da prisão, onde ele cumpriu 4 anos. Então, quando eles se conheceram, o relacionamento foi intenso. Nelson já se apaixonou de cara e Omaima provavelmente também, né? E ele pediu ela em casamento 2 dias depois.
Sim, senhores. De acordo com John, que era o advogado de Bill Nelson e conheceu o casal durante sua lua de mel em Laredo em 3 de novembro, o casal alegou ter se casado em uma cerimônia egípcia em Las Vegas em 1º de novembro, mas nenhuma das cidades tinha registros de seu casamento. Conhecidos e colegas de trabalho de Bill Nelson descreveram o casal como afetuoso, mas alguns expressaram suspeitas de que Omaima havia se casado com o marido por dinheiro. Um advogado que representava a ex-esposa de Bill Nelson, Kate Nelson, disse que o processo de divórcio ainda não havia sido concluído na época, que junto com a promotoria durante seu julgamento questionou a validade de sua reivindicação de casamento. Nelson foi dado como desaparecido separadamente por seu empregador. Então aqui a gente ainda está no ano de 1991. Eles se conheceram em outubro, se casaram em novembro, e a data de hoje é 2 de dezembro, dia de ação de graças. Dia do aniversário da minha mãe. Nesse dia, a queridinha, a Omaima, ela pegou um saco preto e foi até a casa de um conhecido. Eu acho que era ex-namorado, se eu não me engano, era ex-namorado dela. Bateu lá na porta do cara e ele abriu e ela disse: então, meu marido me agrediu sexualmente. Mostrou todos os cortes que ela tinha no peito, nas pernas, na barriga. Mostrou também umas marcas que ela tinha nos pulsos. E por fim, depois disso, ela disse: então, eu acabei matando ele. E tá aqui, nesse saco aqui, algumas partes do corpo dele. E eu gostaria que você me ajudasse a se livrar disso aqui. Eu te pago $75 mil. Santa, né, gente? Ai, meu Deus. O cara realmente era um ex-namorado dela. O cara olhou aquilo ali, tipo, que louca. A mulher bate na minha porta com um saco de lixo preto com partes do corpo do marido dela. Achou muito estranho, quem não acharia, pensou e falou: tá bom. Então vai indo para sua casa que eu chego já lá, deixa o saco no carro e eu chego já. E sabe o que ele fez? Ele ligou para a polícia. Pelo menos uma pessoa consciente nessa história, né? E quando a polícia chegou ao apartamento, a cena era horrível. Ela inicialmente alegou que nenhuma briga ocorreu entre ela e Nelson após o ataque, mas que, em vez disso, 2 mulheres e 3 homens entraram no apartamento na mesma noite. A drogaram, assassinaram Nelson e tentaram incriminá-la plantando seus restos mortais desmembrados quando ela emprestou o carro de Nelson a um vizinho no dia seguinte. Omaima alegou que em 28 de novembro de 1991, Bill a agrediu sexualmente em seu apartamento na Eldon Street depois que ela foi amarrada a uma cama durante uma brincadeira de bondage. Omaima disse que se libertou de suas amarras e bateu em Bill com uma lâmpada antes de esfaqueá-lo com uma tesoura e espancá-lo com um ferro de passar roupa. Ele foi determinado como morto por várias facadas. Agora que as coisas ficam bizarras. Depois que ela disse que espancou o marido com um ferro de passar roupa, ela disse que começou a desmembrar o seu corpo, cozinhou a sua cabeça e ferveu as mãos cara na água para tirar as impressões digitais. Ela então misturou partes do seu corpo com sobras de um peru ali do dia de ação de graças e o descartou em um triturador de lixo, aqueles trituradores que tem nos Estados Unidos que jogam os lixos ali, tritura, sabe? E os vizinhos, eles afirmavam que ouviram o som do triturador por várias horas, sabe? Parecia que nunca mais a pessoa ia acabar de triturar a coisa ali. E não parou por aí. Ela também castrou o Bill e disse que isso foi por vingança por causa de diversas vezes que ela foi agredida sexualmente por ele. E ela também disse ao seu psiquiatra, David Scheffner, que havia cozinhado as costelas do seu marido e comido. Sim, comido. E ela ainda botou um molho ali. Ela disse que comeu com barbecue. Mas o psicólogo dela afirmou mais tarde, né, que o desmembramento, que durou 12 horas, foi realizado ali num estado que ela estava de transe. E que seu comportamento foi um episódio psicológico. Estado de transe. 12 horas em estado de transe. Putz,
grila. Logo depois que ela fez isso, né, ela dirigiu pelo Condado de Orange no Corvette 1975 de Nelson, na esperança de convencer conhecidos e ex-namorados a ajudar no descarte do corpo de Nelson. E em 1º de dezembro ela tentou pedir ajuda de Richard Gray em Anaheim, mas ele se recusou a ouvir sua história e disse a ela para ele ir embora. Gray alertou as autoridades, que revistaram a residência de Nelson e descobriram grande parte da mobília manchada de sangue e carne humana espalhada aleatoriamente pelos cômodos, embrulhada em papel alumínio ou em sacos plásticos ou caixas de papelão. No total, a polícia encontrou 11 contêineres na casa, bem como um saco de lixo no carro, que era o lixo que ela levou até o ex-namorado para eles descartarem, todos cheios de restos mortais de Nelson. Os policiais também recuperaram a grande panela de sopa usada para cozinhar alguma das partes do corpo, uma caixa térmica que continha a cabeça decepada de Nelson, uma fritadeira contendo 2 mãos e um pote de vidro com conteúdo de natureza não revelada. Embora Nelson tivesse 1,93 m de altura e pesasse aproximadamente 104 quilos, a polícia estimou ter encontrado apenas 45 quilos de restos mortais, o que significa que o restante ela triturou, né? Esse número foi eventualmente revisado para 68 quilos pelo legista, mas os 36 quilos restantes de massa corporal, que incluíam os genitais de Nelson, não foram contabilizados. Então chegou o grande dia, em 1993, do julgamento dessa maravilhosa que cozinhou a cabeça do marido. A defesa, como sempre, alegou insanidade temporária, que ela passou 12 horas ali desmembrando o corpo do cara, que ela estava num surto psicótico. Alegou também autodefesa dos abusos sexuais que ela sofria dele e se baseou também no passado conturbado que ela teve quando criança. A promotoria, por outro lado, descreveu uma mulher manipuladora e fria, eu diria que até calculista, que matou o marido por puro interesse financeiro. Gente, mas ela casou para esse interesse financeiro. Então, ela calculou na minha cabeça, não posso dar minha opinião, tá? Mas o júri a considerou culpada por homicídio em 2º grau e Omaima foi sentenciada a 27 anos de prisão perpétua. Omaima se tornou elegível para a liberdade condicional em 2006, mas seu pedido foi negado. Os comissários a consideravam imprevisível e uma séria ameaça à segurança pública. E ela se tornou elegível novamente em 2011, mas foi novamente negada pelo Conselho de Liberdade Condicional. Dessa vez, eles alegaram que ela ainda não tinha assumido a responsabilidade pelo assassinato de Nelson e que não seria uma cidadã produtiva se fosse libertada. Tipo, o que ela vai fazer se ela for libertada? Ela vai procurar outros caras mais velhos para investir pesado aí num sugar daddy? Não sei. E agora ela poderá buscar a liberdade condicional novamente só em 2026, o ano que vem. Aí eu não sei que ano que você está assistindo esse vídeo, mas estamos em 2025, tá? Cara, o caso de Omaima Nelson ainda intriga investigadores, psiquiatras e o público em si, né? Até eu fico intrigada, porque a mulher fez isso? Até onde vão os traumas do passado? E quando a vítima se transforma em agressora? Então é esse o caso de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu conto casos criminais reais de uma maneira mais leve e descontraída, tá? Porque o caso em si já é pesado. Deixe seu like, se inscreve no canal, combinado? E até o próximo vídeo. Tchau!